Oi, eu tô muito feliz porque se você tem acompanhado a minha luta aqui no canal, tá muito difícil encontrar livros 5 estrelas ultimamente. Tá muito difícil encontrar, na verdade, aqueles livros muito memoráveis em que, tipo, a gente tá chegando na metade do ano, eu não faço ideia que livros colocar nos meus melhores livros de 2024 até agora. Porque não teve muitos, assim, que se destacaram horrores, né? E eu acabei entrando numa falta de vontade de ler. Não tava de ressaca necessariamente, mas eu também tava com a preguicinha de ler. Nada tava me deixando assim, tipo, uau, literatura, ler muitos livros na semana, tudo mais no meu ritmo louco de sempre, né? Só que daí eu acabei de tirar umas férias, eu acabei de voltar de férias, inclusive. Voltei com esse brinde desse olho com conjuntivite, que tá melhorando, mas eu preciso gravar esse vídeo pra gente não ficar sem vídeo aqui no canal, então vai ser com esse olhinho meio irritado mesmo. Não chorei, não, tá? É conjuntivite. E nesse período de viagem, nesses últimos dias também, eu li alguns livros que eu tô surtado. Porque foram muito, muito bons. E eu quero compartilhar com vocês, eu tô super empolgado com eles. Vou compartilhar a opinião deles com vocês. Antes da gente começar, se inscreva nesse canal, dê um joinha, me siga nas redes sociais, tá? Tô postando bastante conteúdo nas outras redes, conteúdos mais curtinhos, assim, fazendo bastante bobajaiada também. Palhaçada nas redes sociais. E acompanha lá, todas elas são aquele GF. Tô tentando muito crescer por lá também. A gente já tem um número super bacana, uma comunidade construída aqui no YouTube, mas eu também quero crescer nessas outras plataformas, então eu dependo muito de vocês irem lá me seguir, tá bom? É aquele GF no Instagram, no TikTok, não deixa de conferir por lá também. Vamos lá, tudo começou com um livro que eu li na minha viagem quando eu tava no voo de ida. Eu fui pro Nordeste, né? Eu fui pra Mossoró, pra Natal, pra Recife, várias cidades. E no meu voo de ida e na minha primeira noite de estadia no hotel, eu li A Lista de Coisas Suspeitas e eu terminei esse livro, tipo assim, em questão de horas. E foi muito bom. Esse livro foi a leitura conjunta do mês passado do Catarse e o próximo que eu vou compartilhar com vocês é a leitura conjunta desse mês. Ambos foram escolhas muito certeiras e ambos me fizeram ficar super animado também para compartilhar as opiniões e conversar com o pessoal do Catarse sobre esses livros. E A Lista de Coisas Suspeitas, ele tem uma coisa que eu gosto demais, que é o ponto de vista narrado por uma criança. Então aqui a gente tem a nossa protagonista, Mive. Ela mora em Yorkshire, que é na Inglaterra. Essa região dela ali tá muito perigosa, principalmente porque estão surgindo vários casos de mortes e assassinatos ali por causa de um cara, um serial killer, que tá matando essas vítimas todas da mesma forma, né? Então a polícia, obviamente, já linkou todos esses assassinatos e estão atribuindo a uma pessoa que eles não sabem quem é, eles estão tentando pegar, obviamente. E o livro se passa durante essa janela aqui, que ele fala, inclusive, no final, de 1975 e 1980. E o livro é baseado em um serial killer real que existiu, que é o Estripador de Yorkshire. E daí, assim, por causa disso, a família da Mive, o pai dela principalmente, tá querendo se mudar dali pra um outro lugar e ela não quer sair dali porque ela gosta muito da região e ela também já tem amiguinhos na escola, sabe? Então ela tá muito triste porque o pai tá decidindo se mudar. Então ela tem essa ideia de que se ela descobrir quem é esse estripador, se ela resolver esse caso, tudo vai ficar bem e o pai dela vai decidir não se mudar, né? Coisa, tipo, muito fofinha, assim, ideia de criança, né? De, ai, se eu conseguir, isso vai convencer meu pai a ficar. Então, ela vai tentar solucionar esse caso. Ela vai atrás de pistas e tudo mais, ela vai investigar as pessoas do bairro dela. Só que, assim, é uma investigação muito fofinha, de tipo, ai, o dono do mercadinho parece muito suspeito. Aí ele vai destrinchar um pouco esse personagem dono do mercadinho, sabe? Ah, é a vizinha da frente, não sei o quê. Não é uma investigação muito séria, levada a sério, assim, tipo, não são policiais e detetives realmente indo atrás de pistas loucamente, mas uma criança com os recursos que ela tem, fazendo uma mini investigação, e é uma graça. Esse livro é uma graça. É muito fofinho. A protagonista é uma querida. A gente, na discussão, algumas pessoas não curtiram muito ela, mas eu adorei, eu achei ela muito fofa. Ela tem aquele tom de inocência de criança, mas ao mesmo tempo eu achei ela bem madura pra idade dela, e isso casa muito com quem ela é, principalmente porque ela mora ali com o pai e com a tia, e a mãe dela tá em um estado meio que vegetal, catatônico, assim, por alguma coisa que aconteceu, mas é mais psicológico, tá? Não é físico. Ela não fala, ela fica sentada o dia inteiro, tipo, olhando pra parede, sabe? Ela não interage, por alguma coisa que aconteceu que a gente vai descobrir só lá no final, tá? No último capítulo, inclusive. E também me conquistou logo de cara as dinâmicas de família, então eu adorei conhecer a família dela. E o livro faz o seguinte, quando ela chega em um suspeito, por exemplo, o carinha do mercado,
exemplo, que é o Omar, né? Ela começa suspeitando dele, então o próximo capítulo é no ponto de vista dele, e daí a gente vai conhecer como que é de fato a vida dele e a família. No caso, ele só tem um filho e ele sofre muita xenofobia, muito racismo ali no bairro. Enfim, aí a gente destrinchou um pouquinho esse personagem Omar. Aí ela vai suspeitar de uma outra pessoa, e daí a gente vai conhecer o ponto de vista daquela pessoa e o que ela tá passando. Então, na verdade, o livro, em vez de ser uma investigação e de ser um thriller, ele acaba virando um livro de drama de família. Um livro com muitas temáticas, assim, de até coisas pesadas, sabe? De abuso. Então, eu gostei muito dessa profundidade que ele trouxe. E ela vai se juntar com uma amiga. Essa amiga vai estar ali tentando resolver esse caso com ela, que também é outra personagem que eu gostei bastante. Ela já tem uma vida mais confortável, então é muito legal ver essa dinâmica das duas. Breve pausa, porque eu fui lá buscar meu drinkzinho pra me acompanhar nesse vídeo. Enfim, então também a gente tem essa divergência de classe social. E eu fiquei muito impressionado com a sutileza e a habilidade também de como esses pontos de vista são escritos. Porque quando a gente tá no ponto de vista da Maeve, é uma criança, então o tom é como se uma criança estivesse narrando. Só que quando a gente tá nos pontos de vista desses outros personagens que ela tá investigando, e a gente vai descobrir mais sobre a vida deles, o tom já são pessoas mais adultas, então o tom também é um pouquinho mais adulto, sabe? Então é muito sutil essa mudança, mas dá pra perceber. Eu amei demais esses personagens, eu amei a nostalgia que eu senti lendo, toda essa coisa dela andando pelo bairro. A gente vai conhecendo melhor essa sensação de comunidade e você vai vendo, na verdade, como todos esses pontos de vista tão interligados, e um personagem que tá passando alguma questão dentro de casa, na maioria das vezes tem a ver com outro personagem que também tá passando coisas dentro da própria casa. Sabe o que pareceu muito pra mim? E agora vem uma referência aleatória, mas eu senti muito jogando Stardew Valley. Que a gente vai aos poucos, ao longo dos dias, conhecendo as histórias por trás, assim, dos personagens lá do joguinho. A gente vai vendo que são histórias super elaboradas, né? Tem um cara, por exemplo, que ele tem problema com álcool e você começa a formar uma amizade com ele. Um dia você chega, ele tá desmaiado dentro de casa de tanto beber. Então você começa a jogar um jogo de fazendinha e você percebe que a história é super pesada por trás, sabe? Então é muito isso que eu senti aqui. Eu fiquei muito em alguns trechos no final desse livro. A única questão, na verdade, em relação ao final que pegou muito pra mim é que ele tem um final rápido demais. Tudo é resolvido assim, tipo, tem um ápice na história, daí tudo é resolvido em 2 capítulos, e algumas respostas, ele dá essas respostas, mas eu não achei elas muito satisfatórias, porque foram realmente, tipo, respostas de um parágrafo, sabe? Eu queria que ele tivesse desenvolvido um pouquinho mais essas coisas. Eu fiquei super bolado, real, porque tem a questão da mãe, por exemplo, né? O que aconteceu com a mãe pra ela ficar nesse estado? E isso é respondido, assim, em 2 linhas, e é uma temática muito importante que eu queria que ele tivesse detalhado um pouco mais. Mas, fora isso, gente, eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas. Muito, muito feliz com essa leitura, e foi, tipo assim, uma leitura que eu peguei aleatória. Eu olhei esse livro na livraria, eu achei muito bonita essa capa, fui pesquisar mais sobre, tem todo esse processo, né? Pesquisei, botei na wishlist, comprei o livro e falei, acho que eu vou botar de LC, acho que eu vou ler. No final foi uma escolha muito certeira, porque eu amei. E daí, como eu disse, essa foi a leitura conjunta do mês passado, e desse mês, a nossa leitura tá sendo, atualmente, no momento, inclusive fica o convite, se você quer vir ler esse livro com a gente ainda tem mais um mês aí rolando de discussões, a gente vai ter um encontro no final do mês pra conversar sobre ele também. E o pessoal também tá super gostando, tá? Outra leitura que tá batendo bastante é Os Sussurros da Ashley Aldrey. Esse aqui, na verdade, eu fechei essa parceria com a Editora Paralela pra ler e trazer a opinião pra vocês, mas eu fui atrás deles infernizar e perturbar. Porque é a mesma autora de O Impulso, e eu adorei demais O Impulso. Dei 5 estrelas, maravilhoso, é um dos finais mais, assim, inesquecíveis, um dos plot twists, reviravolta mais chocantes, e eu virei muito fã da autora. E quando eu vi que esse livro tava saindo, eu mandei e-mailzinho pra editora, falei, por favor, eu imploro, vamos fazer alguma coisa juntos, e daí eu tô aqui pra compartilhar com vocês, e eu também amei demais esse livro. Eu não sei se foi tão bom quanto o Impulso, tipo, superou o Impulso, mas tá no mesmo nível, assim, de um suspense envolvendo família, envolvendo maternidade, principalmente, muito bom. Aqui a gente vai acompanhar uma história de vários personagens, então o livro tem vários pontos de vista, são 4, se eu não me engano. São 3 mães ali mais jovens, e tem uma outra senhora lá, que já é um pouquinho mais de idade. E o que acontece? No primeiro capítulo, essas mães estão todas reunidas ali na festinha de aniversário de dessas crianças, que é o Xavier. E daí tá tudo bonitinho, elas estão socializando, e tem muito essa vibe de mulheres de classe média alta, que moram todos ali no mesmo bairro de subúrbio dos Estados Unidos, e todos os filhos vão na mesma escola. E daí no final desse primeiro capítulo, uma das mães, que é a Whitney, ela entra dentro da casa, ela vê o filho dela, acho que ele tá comendo um chocolate ali, e ela fica muito puta com ele, e ela grita muito alto, mas ela, tipo, fala coisas horríveis, tipo, seu merda, chega, eu não aguento mais você, não sei o quê. E todo mundo, as outras mães ficam tipo assim,
Jesus, né? O que aconteceu? O que ela tá gritando lá dentro? Fica aquele climão e daí essa cena corta. E a gente só vai saber o que aconteceu logo em seguida ao longo do livro, porque ele vai continuando essa cena mais pra frente. Só que daí no capítulo seguinte, são alguns meses depois, a Whitney chega no hospital com o filho dela que caiu do segundo ou terceiro andar da casa deles ali e ele ficou em coma. E daí você pensa assim, tipo assim, ela mesma mãe que já tava meio insatisfeita com o filho, que tava gritando com ele, a gente vê que ela não é uma boa mãe. E daí o filho dela aparece inconsciente, caiu da sacada. Você fica com aquela questão de tipo, será que foi a Whitney que empurrou o filho, por exemplo? Será que ela é responsável pelo filho estar em coma? Aí vai começar todo um drama. A gente vai conhecer todas essas mulheres. Todas elas também têm questões passando ali dentro de casa. Questões de traição, questões de maternidade, questões de casamento, né? É muito proeminente isso de relacionamento, casamento e tal. E é muito vibes Pequenas Grandes Mentiras, que se você já leu, se você assistiu a série, se você ama, eu sou apaixonado. Pequenas Grandes Mentiras é também um dos meus livros favoritos da vida, então eu fiquei muito feliz, porque é um livro assim, total a mesma vibe, pra quem gostou, essa fofoquinha de bairro de classe média alta, eu adoro. E eu já entrei de cabeça na história logo no começo, eu já fiquei super preso. A forma de contar a história dele tem muita personalidade, e uma coisa que eu percebi também é que é bem distinta, ainda tendo as características da Ashley Aldrich, obviamente, mas ela não é a mesma coisa que o Impulso, sabe? O Impulso é contado em segunda pessoa, então aqui já é uma escolha narrativa diferente, e aqui, ao mesmo tempo que parece que ela teve esse avanço como autora, também é uma outra cara da autora, então a gente vê que a Ashley Aldrich é uma pessoa super versátil em relação à escrita dela, e o que é interessante, o livro tem poucos diálogos, ele, apesar dele ser curto, ele tem a sensação de ser um pouquinho mais longo, tá? Quando você tá lendo, justamente porque a gente entra completamente na mente dessas mães, basicamente acho que todos os pontos de vista, as 4 personagens são mães, então ela também, a autora, é conhecida por trabalhar muito essa questão da maternidade, então no Impulso é uma mãe completamente louca lá também, com uma filha mais maluca ainda, então é sempre essa coisa de mãe que não quer ter a filha, mãe que se arrependeu, que quer matar a filha. Sempre tem umas coisas meio assim nos livros dela. E aqui a gente, parece que enquanto a gente tá lendo, a gente tá passando pelo fluxo de pensamentos que tá rolando na cabeça dela. Sabe quando você, como pessoa, você mostra a sua melhor versão pro mundo, né? Mas nós temos pensamentos intrusivos, nós temos pensamentos meio que se botasse em voz alta a gente seria cancelado. Todo mundo é meio perturbado um pouquinho por dentro, né? Então, é muito interessante a forma como ela fez aqui, da gente conhecer as personagens através de como elas são por dentro. É bem monólogo interno, assim, mas também é muito envolvente. Eu acho que criou personagens completamente tridimensionais, personagens cruas, personagens muito próximas da realidade. Só que assim, ao mesmo tempo que elas têm esses pensamentos, às vezes, muito perturbadores, por exemplo, no começo, tem uma cena da Blair, que é uma dessas mães, que ela entra na casa de uma outra mãe, que ela deixou uma chave de reserva. Se acontecer alguma emergência, você entra aqui e me ajuda, né? Ela deixa essa chave de reserva. Aí a Blair entra e ela fica, tipo, futucando as gavetas. Ela abre as gavetas de calcinha da outra e fica se imaginando como seria se eu estivesse no lugar dela com o marido dela. É umas coisas muito bizarras, sabe? Só que o livro te insere tanto nesse fluxo de pensamentos que te convence que essa linha de pensamento é normal. Não é normal, mas assim, você entende o que a personagem tá pensando. Porque é bizarro o que ela tá pensando? É bizarro, mas você entende, sabe? E eu achei isso muito genial, porque justamente, mais uma vez, nós somos assim, às vezes a gente tem uns pensamentos meio perturbados que passa rapidamente pela cabeça, às vezes a gente deixa esses pensamentos vencerem. E eu fiquei a todo momento, por causa disso, querendo destrinchar ainda mais a mentalidade delas, esses detalhes íntimos, assim, sabe? É um livro muito íntimo em relação à construção dessas personagens. Ele tem sim essa questão de o que aconteceu com o filho, que vai ser resolvida lá no final, tá? Nos últimos 2, 3 capítulos você vai saber o que de fato aconteceu. É um livro que se você ler os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos, você entende a história. Você soluciona o caso, só que o legal é você conhecer essas mulheres, é você entrar na vida delas durante essas outras 300 páginas, sabe? Uma das mulheres, por exemplo, ela tem questões com fertilidade, então ela já tentou 4 ou 5 vezes ter filho, ela sempre perde esses filhos, então é uma temática pesada, é uma temática que dá um desconforto quando você tá lendo, que eu tenho certeza que, né, pode acabar sendo gatilho para algumas pessoas. Eu achei que, na verdade, ele segura as informações um pouco demais, tá? Chega ali num 60%, 70% do livro, já dá aquela sensação de que ele poderia concluir o mistério, né? Já poderia dar algumas respostas ali, mas ele te segura até o final. Então, ele é curto, mas ele dá essa sensação de que ele se arrasta um pouquinho justamente por causa disso. Mas eu tava tão envolvido na vida dessas pessoas que eu não me importei muito e eu continuei. Mesmo assim, eu li muito rápido, eu li esse livro em 4, 5 horas. O final...
Gente do céu. Esse final é completamente explosivo. Assim como o Impulso, não sei se vocês já leram, mas no final, tipo, é a famosa última frase de O Impulso, né? Que termina com uma bomba, assim, no último parágrafo. Aqui também. A última frase de enlouquecer. Inclusive, eu fui marcar isso aqui no Goodreads e eu vi que uma pessoa colocou essa última frase na resenha dela. E não marcou como spoiler. E, assim, é um spoiler gigantesco. Se você é desses de espiar o final do livro, de ler a última frase, não faça isso porque você vai estragar a sua experiência. É tipo assim, é muito maluco mesmo. É aquela última frase que você lê e você fica... Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? É tipo um negócio meio aberto, assim, mas ao mesmo tempo conclusivo, mas deixa espaço, um espacinho aberto. Adorei! Inclusive, gente, se você não curtiu o Impulso, justamente pelas escolhas narrativas dela, de escrever o livro em segunda pessoa, ou pela forma como ela conduz a história, dá uma chance para Os Sussurros, porque ele tem o estilo da autora, mas ele também é um pouquinho diferente, então pode ser que funcione melhor para você, se você não curtiu o Impulso. Eu dei 4 estrelas e meia, assim... Estou apaixonado. Mais um livro de sucesso da Ashley Aldrey. Já tem, assim, ela, uma das autoras que saiu o livro, eu vou comprar e vou ler imediatamente, sem pensar duas vezes, sem ler sinopse. Inclusive, esse aqui eu não sabia sinopse, tá? Eu já tava assim, na verdade, né? Li o Impulso, esse aqui saiu, eu botei na minha wishlist. Eu comprei, pra vocês terem noção, ó, pra não falar que eu tô fazendo graça, eu tenho ele em inglês. Eu comprei ele assim que saiu, mas eu não li a tempo, então ele lançou aqui no Brasil, eu resolvi ler ele agora pra vocês. Mas... ela já virou esse tipo de autora pra mim. Lançou, comprou. Esses foram os 2 livros maravilhosos que eu li. Mas teve um que foi mediano, tá? Ele tá no meio termo ali. Só que ele é um livro que eu assisti o filme de adaptação dele logo em seguida. E quando eu li o livro, eu dei tipo 3,5, não foi aquela leitura maravilhosa que eu queria que fosse, não foi decepcionante também, foi tipo no meio termo realmente, uma nota mediana, mas quando eu assisti o filme, os dois se complementaram muito bem e eu comecei a criar um pouquinho mais de apego a essa história, que é o Brit Marie Esteve Aqui, do Frederick Beckman. Esse é um dos poucos livros que faltava para eu terminar todos os livros do Beckman, agora só falta a série do Beartown, que ainda não tem no Brasil, infelizmente. De resto, eu já li tudo dele, já tô em dia. Eu amo demais esse autor, porque ele é muito bom em construir pessoas, né? Ele cria pessoas, personagens muito reais também. E o Brit Marie, ela é uma personagem que tá no Minha Avó Pede Desculpas, que é um outro livro do autor, que eu já li também no passado, eu adorei, eu dei 4,5, 5 estrelas, amei demais. E em certo momento da história do Minha Avó Pede Desculpas, essa personagem ela sai, ela faz uma viagem, ela vai pra um outro lugar e você não ouve mais falar dela ali no livro. E a gente tem esse livro próprio dela, que é o que ela foi fazer, o que aconteceu nesse meio tempo. Você não precisa ter lido Minha Avó Pede Desculpas, não é continuação. Os 2 livros funcionam isolados por si só, mas você tem esse contexto a mais, essa informação a mais de que ela tá ali justamente porque ela saiu de onde ela tava. Enfim, Brit Marie, ela é uma senhora de 60 anos. Ela descobriu que o marido dela estava traindo ela justamente quando ele teve um infarto. Ele teve um infarto, tá no hospital. E daí ela decide ir embora de casa, ela deixa a aliança e ela vai tentar arranjar um emprego com 60 anos. Então ela chega nessa agência de empregos, até a mulher fala, nossa, seu último emprego foi há 40 anos atrás. Vai ser muito difícil arranjar alguma coisa pra você agora, né, nessa altura do campeonato. E você já ser mais uma senhora. E ela tem uma dificuldade ali no começo, ela fica insistindo pra conseguir esse emprego. Ela consegue um emprego muito michuruca numa cidade que na verdade assim é um vilarejozinho, uma rua com casas que fica justamente atravessando numa estrada ali, né? Tem esse pequeno conjuntinho, essa comunidade. E ela vai cuidar do centro comunitário ali, que é onde ficam as coisas de lazer dessa comunidade. E ela vai eventualmente se tornar a treinadora do grupinho de futebol ali das crianças. E eles querem muito participar desse campeonato que vai ter. Só que eles não são um grupo profissional nem nada, são tipo realmente crianças que improvisaram um gol e jogam futebol, são apaixonados por futebol e jogam diariamente ali. Ela vai ajudar essas crianças a tentar entrar nesse campeonato. Eles não querem nem vencer esse campeonato, eles só querem participar, sabe? Pra eles serem reconhecidos como um time de verdade. E é muito fofo. A Brit Marie, ela tem uma questão que ela é muito viciada em limpeza, ela é muito metódica, ela é muito, tipo, certinha, ela é muito cheia das opiniões formadas já. Então, uma coisa é assim, acabou. Então, se ela fala que ela janta às 6 horas da tarde, se você falar que você quer jantar às 6:30, nossa, ela vai quase cuspir na sua frente, no chão que você tá pisando. Ela acha um absurdo. Então ela é muito, tipo, metódicazinha assim, sabe? Então ela vai chegar ali pra quebrar um pouco essa dinâmica desses personagens, pra causar esse choque. É muito fofo, é muito gostosinho de ler. Eu
assim, na verdade, eu demorei um pouco pra entrar nessa história, eu demorei uns 30, 40%, tá? Eu só fui começar a me importar com esses personagens e realmente querer saber o que ia acontecer com eles e me conectar mais quase na metade do livro. Então, a grande questão pra mim é que esse livro demorou muito pra fazer sentido. No começo eu não tava gostando mesmo. Eu tava tipo, nossa, que decepção. É o livro que eu menos tô gostando do Frederick Backman. Eu gosto muito justamente dos personagens aqui, eu não tô conseguindo, né, me apegar a esses personagens, mas eventualmente aconteceu, tá? Eventualmente veio aí. É uma história que vai ter um rumo bem emotivo, né, que eventualmente pode ou não chorar. No caso, eu não chorei, mas eu chorei no filme. O filme eu acho que, porque eu já tinha todo o passado com o livro, eu já sabia que ia acontecer nessa história. Quando eu vi aquilo acontecer visualmente, aí eu me emocionei, aí eu fico tipo, eu finalmente concretizei esses acontecimentos e essas imagens na minha cabeça. Então, foi difícil de achar esse filme. É um filme sueco, tá? É no original, né? Acho que o Frederick Backman é sueco? Polonês? Não sei. É um desses aí. O filme é todo... Tive que assistir legendado em inglês, então foi impossível achar em português. E ainda pra conseguir assistir, eu tive que ativar o VPN. Pra você ter noção como eu fui procurar esse filme na Deep Web, mas eu assisti e eu adorei. É uma ótima adaptação. É bem fiel ao livro. Tem uma mudança ou outra ali, mas ele passa muito a identidade, a natureza ali do livro, sabe? As características dele eu acho que foram super bem representadas. E, no geral, a Bridget Marie foi um dos meus personagens favoritos do Minha Avó Pede Desculpas. Eu acho que aqui, conhecendo ela mais, foi legal porque a gente tem mais contexto do passado dela. Ela perdeu uma irmã e daí a gente vê o passado dela também com o marido e algumas questões dela tentando superar um pouco esse jeito super rígido dela. E tipo, ela vive muito pelo marido, sabe? Ela sempre fica mencionando ele nas coisas. Ah, meu marido gosta de coisa assim, então eu só faço assim. E nessa jornada, junto com essas crianças e nesse vilarejozinho ali, ela vai descobrir mais quem é a Bridget Marie, sabe? O que a Bridget Marie gosta. Então, assim, é muito bonitinho, muito gostosinho. É o tipo de livro com um pouquinho de bom humor também, né? Tem essa coisa do... O autor é sempre leve na escrita dele, mesmo falando de coisas pesadas. Só que foi o que eu menos gostei do autor, tá? Foi um livro 3,5 pra mim, justamente porque eu demorei muito pra sentir qualquer coisa. Mas ainda assim que eu terminei o filme, eu fiquei com vontade de reler o livro e eu também fiquei com vontade de ler mais coisas de drama de família, assim. Por isso que se encaixa aqui os sussurros que eu peguei depois de Bridget Marie, na verdade. Então, ele colaborou pra esse momento que eu tô vivendo agora de querer ler muito e querer sair dessa ressaca, desse marasmo, assim. Então, eu tô super empolgado. Eu já tô, ó, minha cestinha de próximas leituras, isso aqui, tipo, minhas próximas 2 semanas, tá? 2, 3, vamos falar. Então eu já tenho muita coisa pra ler, eu tô super empolgado. Esses foram os livros responsáveis. O Bridget Marie eu não tenho aqui comigo físico, mas esses dois aqui eu super recomendo, maravilhosos. E este é o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda, discorda da minha opinião. Mais uma vez, me segue nas redes sociais, tá bom? No Instagram e no TikTok. Me ajuda, gente, por favor. Quero muito, muito crescer nessas redes. A gente tá quase batendo 100 mil seguidores no Instagram. É minha próxima meta, meu próximo sonho aí, que a gente atingiu. A minha atual, que era 200 mil aqui no YouTube, mas eu quero muito chegar em 100 mil no Instagram. Então me ajuda por lá, tá? Compartilhe meu perfil. Se você ainda não me seguiu no Instagram, me segue por lá também. Aquele GF, mesma coisa aqui do canal, de todas as minhas redes, basicamente. Se você quer me ajudar mais ainda, você pode comprar esses livros ou qualquer outra coisa usando os meus links da Amazon, da estante virtual, que sempre ficam aqui embaixo. Ou você pode ainda estar mais próximo de mim e assinar o meu Catarse, que é uma plataforma onde você assina mensalmente, igual, tipo, assinar um Spotify, assinar um Netflix, um Disney Plus. É uma assinatura mensal. Você escolhe o valor, tá? Tem as opções lá, dependendo de cada valor que você escolher, você recebe recompensas diferentes. Então a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente tem o nosso clube do livro, a gente lê livros juntos todo mês. A gente tá lendo esse aqui, mas também tá rolando uma Buddy Read extra desse toletão aqui, ó, da Samantha Shannon, Um Dia de Céu Noturno, que ele foi lançado pela plataforma. Vocês ficam por dentro do que tá acontecendo aqui no canal, o que eu tô lendo, que tipo de vídeo que eu tô produzindo. Você recebe o conteúdo antecipado também, antes dele sair pro público, sempre sai pro Catarse antes. O pessoal do Catarse já recebeu o PDF completo com toda a maratona literária de inverno, que vai rolar agora em julho, tá? O pessoal já tem todas as informações da maratona, já tá disponível se eles quiserem montar TBR já. O tema, os desafios, já foi tudo divulgado pro Catarse, então todas essas coisas antecipadas, você consegue se tornando um membro, e é uma forma de você ajudar com que eu consiga trabalhar com o YouTube também, sobreviver aqui de YouTube sendo meu trabalho de tempo integral, tá bom? Gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!